Tem valor, um vaso cheio de pecado, vazio de Deus, um vaso outrora usado, porém trincou, vazou dele toda a virtude, não mais prestou. O vaso que era uma bênção perdeu a prudência e então fracassou. Um vaso tão cheio de graça virou para o mundo e o pecado entrou. Hoje perdeu a aparência, pois é a consequência do que praticou. O efeito do triste pecado, vaso abençoado em tristeza ficou. Mas agora, Zé exegese, não presta mais, não tem mais solução não. Tem a resposta para você que está clamando pelo seu filho, por sua família, acha que não tem mais jeito, olha só. Porém veja que o oleiro, fiel, verdadeiro e restaurador, transforma o vaso quebrado que está jogado sem nenhum valor. Quebra e amassa de novo, faz um vaso novo e de muito valor. Aleluia! Então o vaso restaurado é de novo usado nas mãos do Senhor. Quero agradecer a oportunidade, né, pastor Josias, né, pastorzão, vou elogiar um pouco, porque é meu sogro, né, vai que ele paga uma pizza no final. Agradecer o pastor Ari, que já nos permitiu vir aqui, e também tem muito ajudado, glória a Deus, um pastorzão também. Tem ajudado bastante o Canar aqui, essa igreja, tem ajudado bastante, tem entendido o ministério do Zé exegese. O Zé exegese foi criado, Deus colocou no meu coração, após uma pessoa, um jovem lá da igreja, foi morto por causa de droga, e Deus colocou no meu coração de fazer alguns videozinhos para colocar na internet a fim de evangelizar, porque as pessoas usam a internet para tanta coisa, Facebook, Zap, Messenger, né? Tanta coisa que Zé não sabe de nada, mas a gente vai usar para engrandecer o nome do Senhor. O Zé não imaginava que um dia ia parar aqui na igreja para apresentar isso, mas Deus, Ele tem muito além daquilo que vai além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E como foi dado o tema para mim, desse Jeremias 18, 5 e 6, eu comecei a procurar, analisar, comecei a ver, falar sobre o vaso. Esse barro que está aqui, ele não era assim. Esse barro, ele precisou passar por um processo. Ele precisou ser peneirado. Tá bom, Zé exegese, qualquer tipo de barro você consegue fazer um vaso? Eu fui analisar, qualquer barro dá de fazer. Mas quando encontra, às vezes, uns com problema, que não é fácil não. Ele precisa passar por um processo maior para chegar a esse ponto aqui. O barro para virar vaso, ele precisa ser puro. Ele não pode ter sujeira, ele não pode ter pedrinha, ele tem que ser puro, porque senão o oleiro, ele não consegue fazer o vaso. Aleluia! Mas daí se nós for analisar e se perguntar por que então o barro se quebrou na mão do oleiro, o vaso se quebrou. Se Deus ele é perfeito, se o oleiro ele é perfeito, o oleiro não erra, por que o vaso se quebrou na mão do oleiro? A culpa não é do oleiro,
A culpa é do barro. O barro ele precisa estar limpo. Se ele tiver essa característica, ele tem que ser limpo, não ter sujeira, não pode ter pedra e tem que ter liga. Porque se não tiver liga, ele não se forma vaso. Aleluia. E às vezes, nós começamos a analisar e estamos passando por problema. Estamos passando por problema, a vida não está indo para frente. Sabe por quê? A culpa não é de Deus, não. Nós é que tem que analisar a nossa vida e precisa remover a sujeira, é preciso remover as pedrinhas para que esse barro torne-se esse vaso. No final, eu vou fazer um vaso, que eu prometi lá na propaganda, né? Fiz até uma propaganda. Eu disse que ia fazer um vaso, vocês vão ver, vai fazer um vaso, coisa mais bela, eu, Zé e Zé. Então, para ser esse vaso bonito aqui, ó, tem que passar pelo processo. Como eu falei, quebrar só o goleiro. Deixa eu tirar essa água daqui para não dar mais problema, não. Glória a Deus. O barro ele precisa passar pelo processo. E a primeira coisa é que quando o barro chega, ele vai direto por um tanque de água na olaria. E ele fica algum tempo lá porque ele precisa amolecer. Só que eu estava analisando e olhando, não pega um monte de barro e joga lá no tanque, mergulha não, porque daí senão ele amolece demais. É preciso ter um trabalho, o oleiro precisa controlar. Ele vai colocando água, vai molhando e o barro vai amolecendo. Outra coisa que o barro também não pode ter é ser desigual. Ele inteiramente ele tem que ser mais ou menos mole, não muito duro, mas também ele não pode ter uma parte mole e outra parte dura. Fica difícil de trabalhar. Mas o oleiro, ele sabe como fazer. Com a nossa vida também ele não é diferente. Ele sabe trabalhar com a nossa vida. Ele sabe o que fazer. Às vezes nós não estamos entendendo porque as promessas de Deus não vêm se cumprindo na nossa vida. É porque ainda o barro não está preparado para isso. É preciso passar pelo processo. E só o oleiro, Jesus Cristo, nosso Deus, é que ele tem poder para remover isso. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Ele vai lá, quando o barro está pronto para ser feito o vaso, ele pega uns punhados do barro, com cuidado. Sabe o que ele faz? E glória! Aleluia! Dói, né? O oleiro começa a trabalhar. E não é fácil ficar na mão do oleiro. Já ouvimos tanta pregação de Jeremias quanta vez. Mas eu comecei a analisar isso aqui. É difícil. É Deus. Tem gente que quer ser vaso na mão do oleiro, mas não sabe o processo que tem que passar e ele precisa Glória a Deus. trabalhar. É Talvez Deus. é isso que Deus está fazendo na tua vida nesta noite. É o processo. É o processo de Deus. Fique à vontade. Deixa Deus te usar. Porque dentro do horário que eu falei não ia dar tempo. Fique à vontade. Glória a Mas eu vou Deus. fazer o possível para fazer mais rápido. Aleluia. O oleiro vai trabalhando. Porque ele precisa ir na roda do oleiro, onde Deus trabalha. É aqui que Deus vai formando aqueles que se adentram à casa do Senhor. Amém, papai. E quando dobra o joelho, aquele primeiro amor, aquela empolgação. Ai não, agora eu vou servir Jesus. Aí Deus começa a trabalhar aqui, ó. Amém. Mas não Glória a vai Deus. ser fácil.
Aleluia. Por isso que muita gente desiste no caminho, porque ele tem que bater. Ele precisa formar. Jesus. E quando está lá formado mais ou menos que nem uma bola, olha só o que ele faz. O processo é doído. Aí, qual que foi o primeiro oleiro dessa terra? Claro que todos sabem que foi Deus. Aleluia. Que criou o homem do pó Glória da a terra. Deus. Só que o oleiro, para fazer o vaso, ele precisa sempre de água. Porque se a mão ficar seca, isso aqui não vai girar. Ele vai começar a ficar deformado. Ele vai trabalhando. E vai trabalhando. Começa a trabalhar. Ó, começa a amassar, ó. Tava meio inchadão, pastor. Começou a diminuir, ó. Ó, já não deu certo porque eu não molhei mais a mão. Mas se eu molhar a mão, eu vou trabalhando. Aleluia, Deus. Tá vendo? Ó? Glória a Deus. Ele vai pegando forma. Tá Glória. vendo? Ó? Ele vai descendo e o oleiro vai espremendo, ó. Vai espremendo. E ó, e vai moldando. Oh, aleluia. É isso que Deus faz na nossa Glória vida. a Deus. Ele molda, por isso, olha aí, ó. Já tá colando, porque tem que ter água constantemente, ó. Glória a Deus. Água constantemente para o oleiro trabalhar, senão o barro se deforma. Aí se você for analisar, você vai ver que Deus não usou água para formar o homem. Daí eu fui entender por que Deus não usou água. Se ele é o oleiro dos oleiros. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Deus é a água da vida, é Ele que Aleluia. sacia, é Ele que Glória a transforma. Deus. E quando essa água ela penetra no barro, ela amolece Aleluia. e começa a trabalhar. Então por isso que você não deve reclamar da situação em que você está vivendo, porque Deus está trabalhando. Você pediu, você entregou a sua vida para Jesus. E disse, Senhor, eu quero ser um vaso usado em tuas mãos. Aleluia. Senhor, eu quero ser usado, eu quero ganhar armas. Hoje é curto de missão. Aleluia. E você pediu, Senhor, eu quero ser um vaso. Glória a Deus. Não se esqueça que o processo é difícil. Verdade. O processo para se tornar vaso não é de qualquer forma, não. Ele trabalha. Só que o oleiro, ele sabe certinho se tem algum problema aqui, se tem alguma sujeira. No passar da mão, quando eu via ele trabalhando lá na olaria, aqui assim, na mão dele, ele sentiu algo estranho, porque a roda girou diferente. Aleluia. E quando ele botou a mão aqui para fazer o oco do vaso, ele meteu a mão lá dentro e tirou uma pedrinha. Aí eu percebi que quando ele viu que tinha pedrinha, ele estava lá, trabalhando. Claro que a dele era de motor, é mais chique, né? Mas quem sabe da próxima vez, e não deu tempo de eu fazer, eu queria fazer, mas não deu tempo. Quem sabe na próxima eu faço. E ele estava lá trabalhando, de repente, a roda do oleiro para. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu querido? É que às vezes a obra de Deus está parada na nossa vida. Verdadeiro. E o barro para se tornar vaso precisa a roda ou o torno do oleiro estar em movimento. Se não estiver em movimento, ele não vai virar vaso. Por isso que às vezes para. E às vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida, sabe por quê? Porque tem uma pedra escondidinha. Às vezes uma mágoa dentro do coração. Oh, Deus. Às vezes algumas coisas escondidinhas que ninguém sabe, ninguém vê. Mas o oleiro, no sentido vaso, ele sabe certinho, porque ele foi lá e tirou a pedrinha que tinha dentro do vaso. Aleluia. Glória a Deus. O vaso precisa estar à disposição do oleiro. Se não, o barro tem que estar à disposição do oleiro. Senão não tem como o oleiro trabalhar.
O vaso ele não fala o que ele quer ser, ou o que vão colocar dentro dele. Ele simplesmente ele é o que o seu oleiro decide. Aleluia. Quem decide na tua vida, meu querido irmão, ou na nossa vida, o que você vai ser, como você vai ser, é Deus. Aleluia. É Deus, é que se Deus te colocar aqui, é o teu lugar. Se Deus te colocar lá no meio do sol, é o teu lugar, mas o sol é um lugar castigante. Aleluia. Não interessa, Deus vai te dar graça. Aleluia. Amém. Aleluia. Deus é que vai te dar graça, sabe uma coisa? O oleiro só trabalha dentro da olaria. Aleluia. Ele não trabalha lá na rua. Para você receber as bênçãos do Senhor, você tem que estar aqui, ó, na olaria. Aleluia. Aqui é a olaria de Deus. E se você for entrar numa olaria, você vai ver que tem vaso quebrado, vaso rachado, vaso totalmente despedaçado, vaso que está sujo jogado lá no canto, como esse vaso aqui, ó. Vai ter. Na olaria vai ter às vezes alguma sujeirinha. Aí sabe que eu vejo muitas vezes as pessoas lá da Assembleia de Deus, porque aqui na Quadrangular não tem, né, pastor? Não tem. Eu não vou mais para a igreja, porque lá tem problema, tem isso aqui, tem aquilo lá. Não, eu vou desistir de ir na igreja, porque, ou seja, eu não vou na olaria, porque a olaria tem sujeira. Aqui é um hospital para aqueles que estão enfermos. Aqui é a olaria para aqueles que estão quebrados, para aqueles que estão até despedaçados. Porque é aqui que está o oleiro e é aqui que você vai ser transformado, restaurado pela mão do oleiro dos oleiros, que é o nosso Deus. Aleluia! Glória. O Espírito Santo Então, de meu Deus. querido, não fique procurando problema. Sabe o que nós devemos fazer? É olhar para dentro de nós. Nós vamos ver que nós estamos cheios de falha. E quando nós começarmos a olhar para nós e dizer: Senhor, restaura, manda mais água aqui no barro. Eu preciso amolecer um pouco mais. Eu preciso ser um pouco mais sensível à tua voz. Eu preciso amar um pouco mais o meu irmão. Amém, papai. É isso que o oleiro está querendo de nós. Aleluia. Vai ter um processo doído, vai ter, mas vai chegar o momento em que você Aleluia. chega e olha, que vaso bonito. Glória. Esse vaso, quando eu fui comprar, tinha até outros lá, mas quando eu olhei, esse aqui não, esse aqui é lindo. Olhei, mas vamos ver se nós achamos um lugar mais barato. A gente foi ver. Tinha mais um monte de vaso, até parecido com esse, mas não era igual a esse. Tinha mais sujeira a mais. Estava meio esfumaçado. Mas esse aqui é o que chamou a atenção. Por isso que eu, bebê. Da mesma maneira, Deus, Ele está olhando para você. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo. E está transformando, sabe por quê? Porque Deus quer transformar em você um vaso lindo, um vaso maravilhoso, mas não para honrar o vaso, mas para honrar o nome do oleiro. Glória a Deus. Aleluia. E Ele está aqui nesta noite para te transformar. Outra coisa também, o vaso, quando ele é feito, quando ele é trazido para jogar no tanque, como eu falei, você traz uma quantidade de barro. E quando você joga, isso aqui era um baita de um barco, isso aqui ó, era um baita de um barde, mas enorme. E olha no que ele se transformou nisso aqui, pequeno. Ele diminui. Meu pai. Sabe que quando nós começamos para a casa de Deus, nós temos que começar a diminuir, porque o oleiro começa a trabalhar. Aleluia. A gente chega meio pipozão, né, maior que todo mundo, não é o meu caso, claro. Começa a olhar e Deus começa a trabalhar. Quando ele vai para a roda que ele é molhado, ele vai diminuindo. Aí tem outro passo que depois que o vaso é formado, que está aqui cru, ele vai levado ao sol. Sabe o que acontece? Ele diminui um pouco mais. Meu pai. Aí tem um processo depois de secar no sol. Ele tem que ir para onde? O forno, estufa.
E lá dentro da estufa ele diminui mais ainda. Esse é o processo do vaso. Glória a Deus. O que é o processo do vaso na casa do Senhor? É só diminuir. Grande aqui é só Deus. Aleluia. Nós não somos nada, nós somos apenas vaso, nós somos barro na verdade. Que quando nós entregamos esse barro na mão do oleiro todo-poderoso, ele tem poder de transformar a tua vida por pior situação em que você esteja. Ele tem poder. Ai, Zé exegese, deixa o Creves pra lá. Mas eu estou orando tanto tempo. O meu barrinho lá em casa não tem mais solução. Ei, deixa que o oleiro trabalha. Aleluia. Não vai ter mais solução, será, Zé? Claro que vai. Demora um pouco mais o processo. Ele tem que ficar mais tempo na água. Ele precisa ser trabalhado um pouco mais. Para chegar aqui ele tem que ser peneirado. Para sair só aquela areinha pura. Mas ele trabalha, o oleiro sabe como fazer. O oleiro chegou lá e ele procura barro bom. Mas se não tem o bom, ele traz o ruim mesmo. O processo é mais demorado, mas ele transforma. Então não se preocupa com teu filho, com teu marido, com a tua esposa, com o teu parente, porque a água vai começar a ser derramada. E ele cada vez vai ficar mais mole, e ele vai se tornar um vaso para a honra da casa, para a casa do Senhor. Mas não se preocupe. Deixa na mão de Deus. Glória a Deus. Amém. Ele trabalha. Amém. Pode ser o mais arrogante que for, quando Deus toca e a massa fica no nada. Por isso deixa Deus trabalhar. Aleluia. Eu quero encerrar essa encenação do oleiro, cumprindo a minha promessa, né, pastor? Porque eu disse que eu ia fazer um vaso. Aqui é um pouco mais difícil, porque não tem motor, mas eu vou fazer um vaso para vocês. Quem quiser de presente, procura no final. Apenas R$150, nada mais. O oleiro ele põe a mão aqui e começa a girar a roda, ó. Vai abrindo a boca. Ele vira para cima. Tá vendo? O processo é doído. Ser amassado um monte de vezes, pastor Ari, não é fácil, ó. E vai abrindo, ó. Ele vai tirando o excesso. O que não precisa, ele tira fora. Porque ele somente quer na tua vida aquilo que é necessário. Coisa que é demais, ele não quer não. Ele vai tirando, ó. Ele vai processando. Não esqueça que ele sempre usa a água. Ele trabalha até chegar lá no fundo. E ele vai trabalhando. Vai tornando o vaso fundo. Glória a Deus. Porque ele tem que ter utilidade. Se não tiver buraco, não serve para nada. Outra coisa também, querido, que quando tem vaso que vai ao sol, ele já racha, já tem que tirar. Não aguenta a provação do sol. Já racha. Tem vaso que até chega no forno, pastor Josias. Mas lá no forno também ele se racha, não aguenta o calor. Sabe por quê? Não está baseado na palavra, não tem uma vida de oração. Está com a vida com problema. Primeiro tem que remover a sujeira, para depois Deus fazer o vaso e encher da graça de Deus. E ele vai trabalhando. Depois ele trabalha de uma forma que vai fechando. E o meu vaso acabou em nada. Não vou poder cumprir a promessa, eu acho. Não, mas como é que ele faz certinho, né? Olha como é que está o meu vaso. Será que não deve derrubar um pouco? Não tem mais jeito. Eu sou obrigado a fazer meio de político, não complica a promessa. Ei, glória. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é isso, querido? Isso aqui eu fiz de propósito.
Porque eu não sou oleiro. É Deus maravilhoso. Eu não sei fazer vasos. Mas o oleiro dos oleiros está aqui nesta noite para te transformar. Aleluia, Jesus. O oleiro dos oleiros, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que você não deve entregar a sua vida na mão de qualquer um. Entregou a vida na minha mão, o barro ali, eu não sei, eu vou estragar mais ainda. Ele é somente o oleiro de Jesus, o oleiro, Deus dos deuses, que pode transformar a tua vida. Não adianta procurar outro lugar, é somente Deus que vai transformar o teu coração. Aleluia! Se coloque de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vim aqui, a irmã e o pastor Josias passou o tema, eu disse, Deus, o que eu vou falar? E eu fui buscar na presença do Senhor, consultei também, claro, na internet, como se fazer um vaso. E eu espero que você possa ter aprendido nessa noite, Ei, Jesus. com essa demonstração. Glória a Deus. Tá doído, querido, tá doído. Mas deixa que você ainda vai ser um vaso de destaque Oh, glória. na casa Aleluia. do Senhor. E por onde você passar. Agora tem uma coisa. Não adianta ficar lá bonito sem fazer nada. É verdade. É Deus. Pede para Deus te encher. Sabe que nas minhas orações eu falo, Senhor, eu não quero apenas ser cheio, eu quero ser transbordante. É possível. Tá difícil ser cheio? Tá difícil. Transbordante? Quase impossível. Mas se nós dobrar, porque é a nossa fé, por isso que eu disse que o barro tem que estar em movimento para ser vaso. Se nós estivermos em movimento, o que é o movimento? É a nossa fé. Vamos se movimentar pela fé, vamos buscar pela fé, porque a nossa fé fará nós ser transbordante. Aleluia. Eu quero agradecer a oportunidade Glória a Deus. e passar para o pastor Josias. Amém, Jesus. Glória a Deus. Fique à vontade e agradeço a oportunidade.